Esse assunto da quantidade de chuva que atingiu a região metropolitana de Porto Alegre e todo o estado, um volume muito elevado, que somou 600, em alguns locais, eu estava conferindo com o Arthur, até 800 milímetros. É muito difícil que o solo consiga realmente a captação de toda a água. Mas projetos preventivos de infraestrutura poderiam ter amenizado um pouco essa situação. E a gente sabe que existiam ali um plano preventivo com algumas bombas que poderiam escoar essa água e não eram todas que estavam em funcionamento, o que pode ter agravado, inclusive, todo o escoamento. E cada vez que chove 150 milímetros, como é o caso das últimas 24 horas que o Arthur Miller trouxe aqui muito bem, a gente volta um passo atrás nessa recuperação. Então, precisamos, sim, claro, de muitos planos preventivos, mas também de manutenção de toda essa infraestrutura para ajudar todo mundo, não só de Porto Alegre, mas também do Rio Grande do Sul. E eu vou trazer esse assunto para ele, para o Miguel Daúde, que sempre também tem aí uma análise muito assertiva no que precisa ser feito, né, Daúde? A gente já comentou por aqui outras vezes, né, que o dinheiro que se investe em planos preventivos, em fundos de catástrofe, é 10% do valor do que vai ser utilizado em toda a reconstrução. E vai demorar muito, né, Daúde? Então eu queria que você me desse a sua opinião, visto que a gente não vai conseguir parar a chuva. Não tem como parar, falar não chove mais 150 milímetros em um dia, como a gente acabou de mostrar. Qual que é a solução, então? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a todos. Bom, Priscila, a nossa preocupação, Priscila, aqui no Canal Rural, a gente sempre discutia isso quando nós presenciávamos essas catástrofes, né, em decorrência do aumento da precipitação de chuva e que se relacionava isso com a questão ambiental. A gente sempre disse isso. Olha, o dinheiro da prevenção, eu acho que não é só socorrer essas pessoas, porque isso aí o evento já aconteceu, é você fazer a prevenção, né? Que é algo sério, é a mesma coisa. Você tem que cuidar da sua saúde para não ficar doente. Depois que você fica doente, aí muitas coisas podem acontecer. Então, analisando a questão ali da região metropolitana de Porto Alegre, a gente claramente sabe que aquilo ali está num estuário, num delta de vários rios. Praticamente quase toda a água que cai no Rio Grande do Sul, né, ela vai para esse estuário, vai ali para esse delta que forma o Lago do Guaíba e o Lago do Guaíba, a Lagoa dos Patos, que é uma lagoa imensa, tem quase 300 quilômetros de extensão, é muita água. E o que nós estamos vendo, né? Essas chuvas recorrentes agora de 100 milímetros, 150 milímetros, elas acabam provocando tudo de novo. As cenas que nós vimos ontem são cenas lamentáveis, né? A água voltando pelos bueiros, né, do Guaíba, porque a estrutura de bombeamento, né, a concepção do sistema hidráulico de Porto Alegre foi totalmente negligenciada, Priscila. Nós temos que falar isso, porque hoje a imprensa, em grande parte, está explorando aquelas pessoas. Explorando, não, mostrando essas pessoas, né? Isso ajuda, porque as pessoas se sensibilizam e vão lá. Mas o que fizeram antes? Nós tivemos, o ano passado, enchentes que mostraram que essa estrutura não poderia ser abandonada. A prefeitura de Porto Alegre abandonou as bombas que existem para você tirar a água da cidade em determinados bairros, os bairros baixos, né, que estão ali praticamente a 1 metro, 2 metros do nível do mar. Qualquer alagamento na lagoa, no Guaíba, acaba levando a isso lá. E não tinha bomba, tinha estações de bombeamento que estavam sem a bomba. E as águas, né, do Guaíba entraram por ali, foram as águas que alagaram. E ontem, que a gente viu a chuva, é exatamente a mesma coisa. O sistema hidráulico de escoamento da água da região metropolitana de Porto Alegre, evidente, Priscila, que ali parece que até uma cota de 3 metros alguma coisa, a água viria para dentro dessa região. Mas as bombas, elas tirariam alguma coisa,
né? E o desastre não seria esse desastre que foi. Agora você pega parte dessa região metropolitana, que alaga, e o final, o que acontece? Há um refluxo dessa água, que acaba causando tudo isso. Não estou dizendo do Vale do Taquari, que ali foi realmente, né, uma situação bem pontual, que as cidades vão ter que se reconstruir de uma forma, né, distante dessa área de destruição que foi essa chuva. E agora? Como é que fica, governador? Né? Tem que ajudar, tem que combater, mas até agora não se criou um mecanismo de engenharia hídrica para evitar. Porque se a moda pega, Priscila, de Alagoa do Guaíba e Alagoa dos Patos se mantiverem dos níveis em que estão, qualquer chuva vai alagar Porto Alegre. Não, e importante. E importante a gente mencionar aqui, né, Daúde, que muito da água vinha do próprio esgoto. Por isso que existe também tamanha preocupação com doenças como leptospirose. Inclusive, nós vamos falar com um especialista na semana que vem de como prevenir, porque agora também tem o pós-enchentes, né? Ainda que a gente pode dizer assim, porque ainda está com cheia lá. O que a gente vai fazer também para se proteger de uma água que é contaminada e que as pessoas circularam? Então, é uma cidade que vai precisar de uma reconstrução muito bem pensada, né, em infraestrutura, porque como você falou, não vamos poder impedir que outros episódios de 100, 150 milímetros em 24 horas, com uma taxa de precipitação muito elevada, aconteçam. Mas a gente já tem que saber que eles vão acontecer e qual que vai ser o plano. Esse que é o mais importante, né, Daúde, para a gente aqui poder finalizar o nosso comentário. Exatamente, Priscila. Você coloca, né, o lixo que está ali, doenças, enfim. Até agora, eu não vi o prefeito de Porto Alegre, não vi o governador do estado do Rio Grande do Sul, que, por sinal, estão fazendo um belíssimo trabalho de atendimento das pessoas que foram atingidas. A sociedade brasileira está sensibilizada, estão ajudando muito com dinheiro, com comida, com roupa. Enfim, está todo mundo sensibilizado a isso. Agora, qual é o projeto, prefeito? Qual é o projeto, governador? Certo. Qualquer chuva acima de 100 milímetros, vai acontecer tudo a mesma coisa na região metropolitana de Porto Alegre. E o que se pensa fazer? Eu não sou engenheiro hidráulico. Agora, tem muitos projetos que eu já ouvi falar para manter essas lagoas no nível que não ocorra o que aconteceu. Certo. Então, vamos lá, vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso, porque a gente tem aí todo um caminho pela frente e temos que pensar nisso muito mesmo. Obrigada, viu, Daúde, pela sua participação aqui. A gente deseja um bom fim de semana e a gente segue em cima desse assunto, com certeza, que ainda vai ter muitos desdobramentos e é muito triste, a gente realmente se solidariza aqui, todo o Canal Rural. Obrigada. Obrigado, Priscila. Um abraço a você e um abraço a todos.